aparentemente tudo certo. Deixa eu ligar pro Fausto aqui. Eu. E aí, meu velho? Tranquilo? Recuperado? Mais ou menos, mais ou menos. É, tá tudo caminhando como deveria, só tô sofrendo um pouco mais do que eu esperava. Uhum. Eu tava meio receoso, né? Ia te chamar, mas você tá soltando vídeo no YouTube, então, né? Então, cara, eu tô de bicicleta. Mentira. Já tá Não, em casa soltando vídeo, pô. não faz diferença, eu tô sentado na frente do PC, fazer a live ou não fazer, não vai alterar em nada a minha recuperação, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E eu tô curioso pra caramba. Eu tô... Mais por isso do que qualquer outra coisa, né? Nossa senhora, que semana. Sim, mas a gente tem excelente notícia, apesar do que. Do trauma, do quase trauma que a gente passou no meio da semana, né? Com aquelas Aham, sinalizações todas aham. do Macron. Mas, por que é que eu não dei uma resposta mais concreta naquele dia? O ministro da Defesa alemão veio a público falar que não havia cabimento para uma discussão, não havia espaço para discussão a respeito de enviar tropas para a Ucrânia. Uhum. Isso é uma resposta dúbia. Não dá, tanto é que. Pode ser sim, ou pode ser não. Sim, exato. Beleza. Não há espaço para discussão. Isso quer dizer que você está comprando a ideia do Macron? Ou que você acha a ideia do Macron absurda? As duas estão valendo. Cônjuge infiel fala essa, né? Mas isso não tem Uhum. cabimento, é um absurdo você falar que eu tô te traindo. É. Então, isso pode ter sido usado para testar também o, a aceitação do público. Como boa parte do público alemão e do mundo também ficou bastante preocupado com essa insinuação, Uhum. ele meio que. Não dá para saber, né? Não sei se ele voltou atrás ou se ele simplesmente falou exatamente o que ele estava pensando. 24 horas depois, o próprio ministro da Defesa da Alemanha falou que não tinha cabimento, significava que a Alemanha não tinha nenhuma intenção de enviar tropas para a Ucrânia, que era uma decisão irresponsável, e Uhum. isso configurou um racha na OTAN. E deixa eu vir para as minhas anotações, porque que não falta assunto. Uhum. Certo. Dando dando aqui para o pessoal que não viu meu comentário, né? Porque o YouTube censurou para variar. É claro, né? Eu já devia ter esperado isso. Eu fiz um comentário no último vídeo do Fausto porque ele mencionou essa preocupação que ele tinha com o que estava acontecendo na Alemanha e ele pode ter deixado alguém em pânico com, com o discurso, com o que tinha acabado de acontecer. Então, é claro que prontamente eu fui lá no vídeo dele e descrevi a situação, mais ou menos a maneira como eu esperava que poderia estar acontecendo, qual era a gravidade da situação e que eu explicaria melhor nessa live aqui. Então, aqui vamos. É claro que preocupa todo mundo uma escalada no conflito desde que começou, né? E que existe motivo para o Macron estar puxando para esse lado, está tentando esticar a corda e tentando colocar a guerra, finalmente, para tropas da OTAN, para tropas ocidentais enfrentarem as orientais, e isso é claro que tem consequências que não dá nem para estimar agora. Eu não sei nem por Uhum. onde começa. Uhum. É um negócio que exige muito estudo, por mais que a gente tenha tanto da história documentada dos conflitos, e aí eu estou falando de Napoleão até a Segunda Guerra Mundial, principalmente, que já tem os nacionalismos muito bem definidos e as nações. Mesmo assim, é difícil especular porque consequência para conflito varia de caso a caso. Então, e até para avaliar isso, daqui para frente vai ser difícil porque mudou bastante a maneira como os países estão se comportando desde esse racha, né? Tá muito cedo para Sim. falar qualquer coisa. Então a gente vai aqui, antes de tudo, antes que qualquer pessoa entre em pânico, a gente está fazendo conjecturas aqui.
E não tem nada concreto ainda. O que eu quero dizer? O Macron está passando por dificuldades dentro da França, isso é coisa que eu já venho citando em outros episódios. Ele tem dificuldade com o público interno, tem muitos setores da economia preocupados com o que vem acontecendo na África, que a França perdeu muito poder de fontes energéticas, de fontes minerais que eles extraíam, espoliavam a África até pouco tempo. Então, recursos da França estão cada vez mais escassos. Não só a França, né? Alemanha, Bélgica, outros que já colocaram o pé ali. Então, vários setores da sociedade também estão preocupados com o agronegócio, com a competição, aquelas negociações que estavam tentando firmar entre a União Europeia e o Mercosul, que a França, como era de se esperar e como eu trouxe aqui, barrou, né? E essa era mais uma. Para o Macron se sustentar no poder, ele precisa ou entregar alguma coisa de fato, ou ele entregar uma alternativa energética, mas isso é coisa que você consegue só a longo prazo, com investimento e pesquisa da academia e tal. Ou ele pode direcionar uma ameaça maior que venha de fora da França, porque se internamente ele não tem de onde tirar recursos, ele não tem como sentar todo mundo na mesa e negociar, ele pode dizer para os franceses que existe uma ameaça maior e tentar unir a esquerda e a direita francesa contra essa ameaça. E é isso que eu suspeito que esteja acontecendo, e essa é a melhor hipótese possível. Porque aí o discurso do Macron não vai passar de discurso mesmo. Isso quer dizer que ele não vai enviar tropas e equipamentos. Passou no Twitter durante a semana bastante. Vários discursos inflamados contra o Putin e atitudes que ele tomou de fato. Ele estava vendendo armas para o Oriente Médio e o Oriente Médio já tinha pago, a Arábia Saudita, outros aliados ocidentais, Jordânia também, e ele resolveu devolver o dinheiro, ficar com as armas e mandar para a Ucrânia. E também outros veículos pesados foram registrados passando por trilhos de trem que saem da França e vão em direção à Ucrânia. Então, o Macron está de fato enviando equipamentos para lá e está mostrando para o público que ele está fazendo isso. Mas assim, nada que ele não está fazendo desde o início do conflito, né? Uhum. Não tem nada de revolucionário, nada de novo. Exato. Enquanto a gente não vê tropas de fato marchando em direção à Ucrânia ou se acumulando na fronteira da Polônia de outros estados, isso ainda não tem. A gente não precisa se preocupar. E por que eu disse que isso é uma boa notícia vindo para a Alemanha? Porque a Alemanha está dizendo que isso é completamente irresponsável, que não é hora de comprar briga com Putin. Isso pelo menos eu identifico como o lobby da Merkel, que tem medo e que teve boas relações com a Rússia ao longo da história e que não vê motivos para comprar essa briga do Macron. Tá vendo como pode ser de novo mais uma fragilidade das democracias? Porque o Macron ele tá fragilizado. E quando ele fala, vamos atacar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é uma maneira dele conseguir pautar a narrativa da guerra dele, do tipo, essa guerra só existe até hoje, porque a gente não foi lá, mas é só querer que a gente vai lá. Sim. E é uma demonstração de força que evidencia o desespero. E enquanto que a Alemanha ela tá muito mais perto, tá muito mais enrolada, então ela tem que se posicionar dessa forma, né? Mas aí eu vejo que a Alemanha tem uma posição mais pragmática e é uma opção do governo mesmo. Eu acho que é o governo alemão, é o governo do Olaf Scholz que não está vendo nesse nacionalismo do Macron exacerbado solução para os problemas dele. Ele não acha que escalando o discurso ele vai resolver os problemas internos. Tanto é que ele está passando pelo mesmo problema do Macron. E assim como Paris esteve ou está cercada de tratores protestando e que o agronegócio lá está praticamente parado, só protestando, na Alemanha também tem isso. E na Alemanha também tem a mesma preocupação dos muçulmanos, dos imigrantes. O Ramadã
está começando hoje, né? E a gente ainda vai falar disso. Mas ao longo dessa semana tiveram várias manifestações ali em Berlim, na capital, em pontos turísticos, muçulmanos rezando. E dava para ver que tinha muita gente branca também, ou seja, tem alemães, agora muçulmanos, que estão aderindo ao movimento, estão comemorando o Ramadã e tal. A Alemanha também vai passar por essa crise migratória, está passando. E é um cenário muito parecido, e o Olaf Scholz não está vendo solução por meio desse nacionalismo, que é ótimo, porque, até esclarecendo mais um ponto que eu tinha falado com o Fausto, a Alemanha não tem bomba atômica. A França tem. A França, o Macron e o Putin sabem que se alguém lançar uma bomba em Moscou ou em Paris, acabou. Acabou a história humana na Europa e na Ásia. Talvez no resto do mundo, se escalar para Estados Unidos e China. Aí vai saber. Mas, enfim, é certeza que é game over. Se uma bomba cai em Berlim, ele passa o recado e muita gente no Ocidente vai pensar se vai retalhar. Existe uma aposta, e isso passa pela cabeça do Putin, de que talvez, se ele escalar, ele possa conseguir uma mesa de negociação nos termos dele. Porque se for um ataque não nuclear, seria um ataque não nuclear, mas o suficiente para destruir indústria bélica, né? A indústria bélica da Alemanha já não tem muita coisa também. A Alemanha importa muita coisa. O nuclear é mais para passar uma mensagem, é para dar recado. É o que os Estados Unidos fizeram com o Japão. Ficou todo mundo morrendo de medo dos Estados Unidos, e o Japão fez exatamente o que os Estados Unidos quiseram naquele tempo. Então seria motivo para o Putin conseguir escalar o conflito para cima de um povo que não é o dele também. Porque se ele faz isso para cima da Ucrânia, ele ia sofrer muita retaliação dentro da Rússia. Muita narrativa. E na Alemanha não. E tá distante o suficiente do território. Tem uma zona neutra aqui que vai querer negociar depois disso, que vai ficar igualmente com medo, né? Polônia, Eslováquia, Hungria. Aqui tá bastante dividido. Você vê por que não é simplesmente uma questão geopolítica. É uma questão política também. E por isso que é uma escolha feita pelo governo alemão. Porque a Polônia comprou a briga da França. A Polônia está mais próxima do Putin. Teoricamente era para ela ter mais medo da Rússia. Isso pode ser justificado também pela opressão que a Polônia passou durante o regime da União Soviética. Esses países aqui também compraram a briga da França. Estônia, Letônia e Lituânia. E aí é configurado um racha, porque a Alemanha está comprando a narrativa da Hungria, da Itália, que é mais jogo duplo. Não dá para confiar em Itália para nada, da Croácia. Que estão... Porra, é uma guerra, é uma merda, beleza, a gente vai mandar grana, mas tropa de jeito nenhum. A gente tá mandando isso aqui para sustentar o conflito, enquanto o Putin não aceita conversar. Mas a gente quer conversar. E esse racha é configurado também... E escutei bem o que eu vou falar, tá? Porque isso aqui já é uma antecipação para a eleição americana. Sim. O Macron e os países que estão comprando essa briga agora dos nacionalismos estão agindo como se o Trump já fosse presidente dos Estados Unidos. Porque a promessa do Trump é virar as costas para a OTAN, e não é só bravata, não é só discurso, porque ele já vinha tomando essas atitudes no governo anterior dele. E como a Suprema Corte americana deu por 9-0, nenhum juiz se opôs à candidatura do Trump, ou seja, tudo indica que ele vai concorrer, porque quem dá a última palavra na democracia é a Suprema Corte. Não há nada que os democratas possam fazer.
e os crimes que o Trump supostamente cometeu no mandato dele, tanto aquele caso de adultério, como é que você vai tirar um presidente da disputa por causa de um caso de adultério? Uhum. Foda-se, né? Uhum. Bill Clinton que o diga. Né? Entendeu. E a outra foi por ele ter documentos da CIA em Mar-a-Lago, na mansão que ele tem lá. No complexo hoteleiro que ele tem lá. Uhum. Então, isso não quer dizer nada também. Outros presidentes tiveram isso. Isso diz respeito apenas à maneira como o presidente americano, o governo daquela época e a CIA estavam lidando com a comunicação. Como eles estavam tratando, se eles estavam discutindo as coisas dentro da casa do Trump, que se ele quiser, pode, né? Ele é o presidente, qualquer decisão. Então, enfim, não existiu, e a Suprema Corte Americana também entendeu, que todas as acusações que o Trump estava sofrendo durante o último ano eram absolutamente políticas, e só porque ele estava liderando as pesquisas, isso não sou eu que estou dizendo, é a Suprema Corte Americana. Foi a decisão que tomaram lá os 9-0. Então, whatever. Agora, enfim, trazendo para a Europa, eles já entenderam que se nenhum apocalipse acontecer, um apocalipse político dentro dos Estados Unidos acontecer, uma virada de mesa, é claro que o Trump vai ser o próximo presidente e não há nada que possa ser feito, e eles estão apostando nisso e já agindo como se fosse. Então, a França está puxando o protagonismo para ela, já que os Estados Unidos vão se virar para os Estados Unidos, já que vai ser America First de novo, a Europa vai ficar sem dono. O Macron agora está tentando ser dono da OTAN dentro da Europa, dono da União Europeia, ocupar a posição que a Angela Merkel deixou, e que o Olaf Scholz não tem culhões o suficiente para assumir, podemos dizer assim. Então, nada mais é do que uma disputa por poder dentro das instituições que fazem oposição aos interesses da Rússia. E, novamente, dado tudo isso, dado todos esses fatos, eu não acredito nem que o Macron tenha interesse em escalar o conflito de fato, porque ele compraria uma briga, ele compraria um problema muito pior para a França do que os problemas internos que ele está tendo. Então, dizer que o Putin é ameaça existencial para a Europa funciona muito bem para o discurso dele, para ele se manter no poder. Se funcionar dentro da França, significa que esquerda e direita vão esquecer a briga por um momento e voltar o discurso contra a Rússia. O maior problema da França é a Rússia e não o Macron. É o que ele está tentando fazer, desviar a atenção. E a respeito do que, tirando o exemplo do que você falou da Lana, é a Lana com brinquedo soltando bolinha de sabão. Eu achei excelente aquele exemplo. Então, é exatamente o que o Macron está fazendo. Está soltando bolinha de sabão, mostrando que o Putin é isso, né? E muito me alegra saber que existem lideranças dentro da União Europeia que, mesmo imaginando que esse discurso do Macron é só bravata, eles entendem que é irresponsável o suficiente para de fato, porque assim, o Macron tá vendendo a briga, né? É possível que o Putin compre. E ficar falando ele não é doido muito me irrita. Cara, porque várias vezes que falaram que o Putin não é doido, ele foi doido. Exato. Fica vendendo briga aí pra ver se não acha alguém que compra 30 anos depois. Pois é. E aí vamos colocar aqui no mapa da Ucrânia para falar desse ultimato que o Macron deu. O Macron disse que se o Putin pisar em Kiev, ou bombardear Kiev, ou pisar em Odessa, ou bombardear Odessa, eles vão ter um problema. As tropas da OTAN que estão acumuladas na fronteira da Polônia com a Ucrânia podem entrar e ele vai mandar reforços, ele vai mandar mais armas e mais veículos, talvez legião estrangeira francesa que voltou com o rabo entre as pernas da África agora. Tem essa também. O Macron está com militares e armamento sem utilidade.
porque ele tomou um monte de revolução na África e ele tá tendo que lidar com um monte de militar, às vezes traumatizado de guerra. Sim, exato. Ele tá com forças militares e bélicas sem alocação, entendeu? Então, até pra isso serviria. E até pra dizer assim, Putin, você não tá brincando com qualquer pessoa aqui, tá? Eu também sou uma potência nuclear. Então vamos brincar só de destruir exército dentro de território neutro e a gente não vai brigar nuclearmente, vai ser só ameaça. É o que todo mundo espera, né? Isso vai de encontro direto com as movimentações das semanas anteriores. As 2 semanas anteriores eu falei sobre a Transnistria, região separatista da Moldávia, que é cheia de russo, tem uma população misturada com os russos, e que tem uma cultura mais próxima dos russos, mais próxima à da antiga União Soviética. Tem gente que tem saudade da União Soviética lá, vai entender. Mas que, de fato, é uma região que está pedindo ajuda dos russos para ser Rússia, para ser uma Kaliningrado. Então, isso aqui também pode ser um sinal, mais uma vez, de uma possível invasão de Odessa com reforços da Transnistria, né? Então, se o Putin está demonstrando interesse de invadir isso aqui, você vê até que, comparado ao que ele já tomou, comparado ao que está em vermelho já e está estável há 1 ano e meio pelo menos, isso aqui é fácil, é pouca coisa, entendeu? Ele já pegou coisa muito pior, muito maior. Então, acho que a Rússia, agora mais do que nunca, tem condições, tem interesse sem dúvida, e já tem a desculpa, né? Eu acredito que, pensando por esse lado, tem questão de tempo. Por isso que a trucada do Macron é muito, muito significativa. Se ele falasse só Kiev, beleza. Mas ele falou Odessa também. Então, temos um problema. Mais uma vez, espero que seja só discurso. Esse negócio podia nem ter começado. E aí, quando você pensa que o lobby... Aquele negócio que você me mandou lá, que o lobby das armas, ele teve uma influência enorme, que hoje ele é maior do que estados influencia na decisão dos estados, é uma merda, né, cara? Que a indústria bélica americana é maior que o Estado americano. Sim. Então, assim, a guerra da Ucrânia podia não ter começado, mas aí não seriam... Tantos empregos não teriam sido gerados nos Estados Unidos. Na base do lucro contábil, né? O Titio Farenaz lá, ele estava mostrando o quanto a indústria bélica americana ela faz o cartucho do negócio e recheia com o que vem da China, só que agora não está vindo da China mais. Pois é. E tem até uma ligação para a gente fazer disso aqui. O tipo de notícia que eu tinha falado para as pessoas se atentarem é a respeito de embaixadas, consulados, diplomacias que estão em território alemão. Se vocês ouvissem sobre diplomacias estão deixando o país, deixem o país. Isso acabou de acontecer no Haiti. Estou mostrando aqui na tela. Militares dos Estados Unidos retiram funcionários da embaixada do Haiti. Essa semana, gangues anti-imperialistas, gangues revolucionárias, tem até traficantes de drogas envolvidos. O Estado paralelo haitiano resolveu tentar tomar o poder e o primeiro-ministro do Haiti deixou o país. Então o Haiti está mais uma vez em guerra civil. Mesmo com a embaixada aqui, eu já não recomendava que ninguém fosse turistar no Haiti, né? Porque já é um país complicado há bastante tempo, já teve Nações Unidas tentando pacificar isso aqui. Isso até serve para uma galera que normalmente especula se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses. Não é garantia não, tá, de prosperidade, porque as pessoas olham para Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, estados que deram certo, né? São potências econômicas hoje. Mas quantos outros deram errado, né? Sim, e muitos outros deram errado. No hemisfério sul. Austrália, tá bom, velho. Índia, Paquistão, Haiti, Jamaica, vários outros países que falam inglês, que também
assim como os Estados Unidos, assim como outros países que tiveram colonização inglesa, tiraram os ingleses na bala, né, do país, e não deram certo, por uma série de razões, por não ter população tão miscigenada assim, por ter sido mais desorganizado, por ter usado mais escravos, e uma série de outras razões, deram muito errado. Então o Haiti é mais um exemplo, eu vou colocar aqui no mapa para vocês verem. O Haiti tem uma disputa interminável com a República Dominicana, que são, como o próprio nome já diz, tem um nome latino, não à toa, é um lugar que foi colonizado por espanhóis e que tinha já uma guerra entre colonizadores imperialistas espanhóis e ingleses, que já usavam populações como massa de manobra, tanto nativos quanto escravizados, para travar guerras e tentar expandir o território para um lado e para o outro. Hoje está muito bem delimitado, a República Dominicana é mais estável, muito mais bem resolvida. Só que o Haiti não. O Haiti simplesmente sempre teve guerra civil, nunca teve um Estado, assim como a Palestina, já que a gente vai falar dela como sempre, nunca teve um Estado coeso, um monopólio da força forte o suficiente, com a identidade nacional, que se identifica com a bandeira, que tem coesão dentro da população de ponta a ponta nas regiões, para sustentar um monopólio da força aqui. Uhum. Então, mais uma vez, o imperialismo fazendo besteira ao redor do mundo. E eu não sei muito o contexto disso, mas aqui no Twitter eu vi um discurso do Biden falando a respeito. E um político haitiano falando sobre esse político aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem um vídeo maior dele que tem uns 9 minutos. Ele falando sobre as relações com os Estados Unidos e como ainda hoje os Estados Unidos sabotam o governo do Haiti. Esse daqui do Biden, ele especula sobre se o Haiti vai afundar ou vai emergir enquanto não diria potência, mas não sei o termo que ele usa aqui. Vamos ouvir. Oh, bem. Você vê como todo conflito ao redor do mundo tem. O Biden deu algum pitaco em algum momento da história, né? Ele disse que vai ser uma escolha mais do próprio Haiti, mas eu acho que é justamente sobre isso, por falta de organização mesmo e por ter muitos conflitos de interesses dentro do próprio país. Porque mesmo que seja essa gangue que tá tentando tomar o poder agora, se ela conseguir se sustentar enquanto monopólio da força, dá para negociar. Assim como no futuro o Talibã, eu acredito que vai, como no passado já conseguiu, né? Uhum. O Talibã nada mais é do que resquício de uma força que já administrava o Afeganistão antigamente. Assim como o Irã, depois da última revolução, tomou o poder e até hoje, né, são chamados de terroristas, mas cada vez menos são chamados de terroristas e se firmam como monopólio da força. Isso é para mostrar que todos os países, sem exceção, assim que tomam poder, são considerados bandidos pelos outros. E à medida que eles vão conseguindo controlar o país, eles vão conquistando forças diplomáticas, vão conquistando cadeira na ONU, entendeu? Uhum. E formando identidade nacional. Então, o Estado, invariavelmente, é feito por pessoas à margem da lei que se firmam como a nova lei. Agora eu sou a lei e a ordem aqui no país. Uhum. Então, o melhor que pode acontecer é uma dessas gangues se firmar. Né? Mas o tipo de notícia que vocês têm que procurar quando ocorrer alguma instabilidade é essa. E depois, agora que a poeira já baixou, agora que a Alemanha já se posicionou e que já demonstrou interesse de
negociar com a Rússia, eu duvido que a Rússia vai fazer qualquer coisa contra a Alemanha. Duvido. Então, até aquele conselho que eu tinha dado sobre ficar procurando sobre embaixada, deixa quieto. Eu me Então, apavorei. vamos... pode falar. Espera que eu tô no meio de uma TF aí, eu não tô pensando direito. Eu me apavorei muito porque eu tava muito dopadão de remédio e eu comecei a enxergar umas coisas que não tava escrito. E aí eu vi a coisa como muito mais séria, muito mais grave. Não que não seja, né? Mas eu vi a coisa muito mais grave do que era na verdade. Agora, a respeito do Haiti aí e da República Dominicana, será que a China não tá ali no meio, não, cara? No Haiti, não. Não? No Haiti, não, porque quando tinha... a ONU tinha mandado os capacetes azuis para cá, tinha gente de todo lugar, e para os capacetes azuis pisarem em algum lugar, todo o Conselho de Segurança, principalmente, tem que concordar. Então, se a China concordar em mandar capacete azul, é porque ela também não tem controle. Entendi. A China não é a favor de mandar capacete azul para a África agora, porque será? Entendi. Entendeu? Então, não, o Haiti está muito fora de controle, tem pouco recurso natural, se é que tem algum, eu não sei, para alguma potência assumir essa bronca, entendeu? Assumir essa dor de cabeça. E mandar tropa ou financiar o que quer que seja para cá. Então, tá completamente fora de controle, é o estado paralelo que vai se firmar ali. Agora, vamos começar a descer aqui pro Oriente Médio, porque o Erdogan, mais uma vez, colocou fogo no formigueiro, né? Ele queimou a largada junto com o Lula. Depois que o Lula... O Erdogan. Depois que o Erdogan, que é a OTAN, que já foi quase União Europeia, né? Que tem boas relações com os dois lados, inclusive com Israel. Hoje, né? Depois que o Lula comparou o genocídio em Gaza com o Holocausto, e não sofreu grandes consequências, foi só gritaria por parte do Estado de Israel e nada mais, o Erdogan não se conteve e comparou o Benjamin Netanyahu a Hitler. E mais uma vez ele comprou a briga do Lula, comprou a briga do resto do mundo, que parece não querer se pronunciar a respeito disso. E se posicionou dizendo o que é que ele acha do Estado de Israel. Isso quer dizer exatamente isso? Quer dizer que o Erdogan acha que o Benjamin Netanyahu é exatamente Hitler? Claro que não. A Turquia, como eu disse, também tem interesses. Dele, né? Mas compra o espaço dele no jogo, né? Exato. Isso aqui é um aceno pro Líbano. Ô Líbano, ô governo de Beirute, que tá puto sendo bombardeado aí. Turquia tá aqui. A Turquia, que é a OTAN, tá aqui. Vocês não estão sozinhos no Oriente Médio. A Turquia tem interesse dentro do Líbano. A Turquia já financiou guerras dentro do Líbano e na Palestina também. Então, sempre que pode, o Erdogan mete... A gente tá falando do Império Turco-Otomano, né? O centro do Império Turco-Otomano é o que mandava em tudo aqui. Então, é o Erdogan tentando expandir a zona de interesse que foi perdida no final da Primeira Guerra. Então, é claro que o Erdogan quer participar de eu não diria que espólio de guerra, porque Israel, não existe possibilidade de Israel perder a guerra. Eu quero dizer no sentido de quando Israel for forçado a ceder espaço, porque isso aqui é uma disputa por capital político. Israel não vai sair, vai sair geograficamente maior do que entrou, como em todas as outras guerras que Israel se meteu. Mas moralmente despedaçado. Moralmente, politicamente, Israel vai perder tudo, né? Vai voltar a ser um anão diplomático, como sempre acaba com o final de uma guerra em que você subjuga outro povo, né? Então, é claro, a propaganda de Israel, por mais bem sucedida que seja, não acredito que vai conseguir sair do mesmo tamanho que entrou. Que a diplomacia de Israel vai sofrer muito com isso, e já está sofrendo, isso é fato. E a Turquia se posicionando é um convite para o Líbano, para a mesa de negociação. Olha, quando
quando a gente for fritar Israel na ONU, você me chama para a mesa de negociação que a gente vai estar junto nas próximas negociações ali pelo gás do Líbano. Uhum. Então, conte comigo. É isso que o Erdogan tá falando. Uhum. Então, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele tá se preocupando com as pessoas sendo bombardeadas na Palestina. Então, não seja O inocente. porto de gás americano ali, ele é para tirar gás, será? Eu ia chegar nisso. Os Estados Unidos estão mandando tropas para a faixa de Gaza. Diz os Estados Unidos que é para construir um porto. Vamos construir um porto aqui para mandar suprimento, porque não é viável ficar mandando suprimento de avião eternamente. Uhum. A gente está falando de 2 milhões de pessoas, é uma população absurda. É um problema muito grande, mesmo que a gente chegue numa solução de 2 estados, que é o mundo ideal cor-de-rosa, né, do My Little Pony, que não vai acontecer. Uhum. Já seria um problemaço conciliar as forças e distribuir comida e água para 2 milhões de pessoas para pacificar aquilo ali. Então, mesmo assim, para você ver como vai ser difícil em tempos de guerra, em tempos de Israel colocando tropas e bombardeando isso aqui dia e noite, vocês veem a dificuldade que vai ser para distribuir isso. Então, os Estados Unidos estão colocando esse porto aqui para distribuir comida para a faixa de Gaza e, mais uma vez, assim como Erdogan, não porque eles estão preocupados com a população, mas porque o Biden está perdendo os votos da esquerda dentro dos Estados Unidos. Por ser sionista até a testa, o Biden, com os discursos dele sendo resgatados agora, ele precisa sinalizar para o povo muçulmano dentro dos Estados Unidos, para os pró-Palestina dentro dos Estados Unidos, que é o capital político dele mais vinculado à esquerda, então é uma base eleitoral muito importante. Ele precisa manter essas pessoas se ele quiser ter alguma chance contra o Trump. Então, ele está ajudando Gaza também. Ao mesmo tempo, ele está mandando arma para Israel, não parou de fazer isso. E está mandando comida para Gaza porque ele é do bem. Foda-se. Né? Então, ele está mandando militares para construir esse porto, supostamente. Agora, a gente só vai ver o que esses militares vão fazer quando eles pisarem lá de fato, né? Se eles vão conseguir, primeiro de tudo, se eles vão conseguir estabilizar uma área específica na praia para começar a construção de um porto. Se o Hamas consegue bombardear dentro de Israel, é claro que o Hamas consegue bombardear dentro da própria faixa de Gaza, né? Território deles que eles conhecem muito melhor, inclusive. Sim. Então, se eles não quiserem que os Estados Unidos construam um porto lá, provavelmente não vão conseguir. Até porque não tem Iron Dome para a faixa de Gaza, né? Uhum. Então, sei lá. Não tenho dado nenhum, não tenho fundamento nenhum para dizer o que é que os Estados Unidos querem de verdade com a construção desse porto e a viabilidade disso, se vai dar certo ou não, se vai ser interesse do Hamas bombardear isso ou não. Não faço ideia e qualquer pessoa que diga que faz ideia tá mentindo para vocês. Então é isso de Israel. É isso. O Benjamin Netanyahu já perdendo, né? Teve também, não sei se você viu o último vídeo do professor Ricardo, ele mandou agora à tarde. Não. Ele falou sobre o Benjamin Netanyahu, e antecipando inclusive coisa que a gente falou em outros papos, né? O Benjamin Netanyahu está sendo frito dentro dos Estados Unidos. O Biden, ao invés de defender o Benjamin Netanyahu contra o Erdogan, está falando que o Benjamin Netanyahu mais atrapalha do que ajuda. Talvez o Benjamin Netanyahu ganhe da corrida contra o Zelensky aí, sobre quem vai ser frito primeiro. O governo americano... Aí esse negócio do Biden ter que agradar um monte de gente na eleição faz com que ele tenha que apresentar vários discursos antagônicos, né? E aí, na ânsia de agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. E isso funcionava com os Estados Unidos na época que os Estados Unidos era muito rico e muito forte, muito hegemônico.
Só que agora não funciona mais. E o que eu acho que o Biden tá fazendo é a alegria do mundo inteiro, porque ele tá dando motivo pra galera se virar contra os Estados Unidos pro resto da eternidade. Uhum. Pra tudo tem fala. Cada vez que ele precisa falar pra um público, ele se queima com outro. Vai do talento político da pessoa também, né? Porque Uhum. tem presidentes, tem políticos que conseguem fazer isso muito bem. O Lula consegue fazer isso muito bem. Ele fala bem para uma base que sonha com o comunismo implantado no Brasil, né? Uhum. E ele consegue sinalizar para partidos mais para partidos não é partidos, para interesses econômicos específicos da sociedade que podem ser mais à direita também, como por exemplo bancos, e a gente vai falar do Ciro Gomes hoje, se você quiser. Uhum. E você tem a Dilma, que tentou agradar todo mundo e você viu onde ela foi parar, né? Então, vai muito do talento político da pessoa. Essa tentativa de agradar todo mundo pode funcionar. O próprio Trump fez isso bem na campanha dele, e o próprio método usado na disseminação das informações dele na Cambridge Analytica mostrou isso. Porque o que é que a gente descobriu lá? Que ele mostrava discursos muito ferrenhos, nacionalistas, anti-China, para o público mais republicano. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele mostrava discursos muito protecionistas, completamente opostos ao que esse público republicano aceitaria, para o público mais esquerda, o público mais centro-esquerda que queria votar na Hillary e acabou votando nele por causa disso. Então, e ele acabou atendendo essas pessoas de fato, né? O Trump foi bastante protecionista. Uhum. Então, sim. Certamente o Biden ao longo da história mostrou que tem esse talento, mas o que a gente está vendo hoje é tudo menos um governo Biden, né? Uhum. Não sei se ele vai conseguir agradar essa galera com tanto conflito de interesse em cima do governo dele, com tanta gente com pouco recurso no poder atualmente, Nancy Pelosi e companhia. A própria vice dele, né? Deve estar doida pra ele bater as botas. Uhum. Mas e vai da própria senilidade dele também, né? Não sabe o quanto ele manda de fato. Uhum. Parece que ele entopem ele de energético pra ele sustentar o discurso por 1h30, 2 horas. E pode ver que todo o discurso dele ele tem uma escuta. Ele tem um ponto ali no ouvido dele. E até para demonstrar força, muitos presidentes americanos fazem questão de subir na tribuna sem papel e sem nada na escuta. O Biden não faz isso há muito tempo. Uhum. Então, sim. Agora, deixa eu ver o que temos mais aqui. Eu acho que é isso. Eu só quero ter certeza, deixa eu abrir o canal do professor Ricardo aqui, porque não deu tempo de eu fazer as anotações, porque eu tava preparando a live e ouvindo o vídeo dele. Então, já teve coisa aqui que eu falei do vídeo dele. Tem essa também que o MBL vai cobrir e que eu acompanhei no Twitter durante a semana. Tem uma tendência à direita, não só na América do Sul, mas na Europa também. A gente sabe que tudo é cíclico, que governos de esquerda entram, fazem merda, e veio o governo de direita, entra e faz mais merda ainda, e troca de novo, né? Então é a vez de Portugal. A gente tem um governo de esquerda há bastante tempo. Zoeira. Internamente, Portugal está afundado no pescoço em corrupção, igual ao Brasil. Uhum. Você sabe que o europeu é limpinho, que não tem corrupção? E poupem. Já tem um monte de gente presa. Portugal tá na... eu diria que Portugal tá vivendo a Lava Jato agora. E tem um Bolsonaro.
Pois é. Prendeu um monte de gente, tem um monte de político sendo preso, escândalos de corrupção, até na Ilha da Madeira eu já ouvi. De vez em quando eu ligo no canal, no SIC, um canal português que é a Globo de lá, que transmite pra cá, pro Brasil também. E tem em algumas TVs a cabo aqui. Então eu acabo... Pra ver notícia internacional, eu ligo na TV de Portugal, que a diplomacia é muito boa. Então as notícias costumam ser bem quentes. Então, quando eu tô com preguiça, eu ligo na televisão mesmo aqui em casa. E deixo tocando. E aí eu tenho visto bastante dessas notícias. E tem um partido de direita chegando ao poder, com um discurso muito parecido com o do Bolsonaro, e vamos torcer para ele não ser corrupto. E... tem coisa que não veio ao público ainda, é melhor ficar quieto. Okay. Tem gente conversando daqui de dentro. Quem entendeu, entendeu. Com esse partido aí. Vai ter uma live do... Aliás, já teve, já foi transmitido para quem quiser ver depois. Vocês sabem, eu não escondo de ninguém. Caso que eu tô transmitindo no YouTube agora, eu vi que tem um público novo. Não escondo de ninguém, eu sou do MBL. Essa live não é do MBL, mas eu sou um integrante do MBL, então eu defendo sim os interesses do MBL. E tem, se vocês quiserem ver depois em MB Live TV, tem uma live do Renato Batista, do No Front, que ele fala sobre a direita em Portugal. Eu posso... vamos fazer esse experimento. Depois que a live acabar aqui, eu vou fazer um react desse vídeo aí. Então quem quiser ver depois. Então ele vai falar sobre esse partido de direita, e tem um cara que tá... a direita e a esquerda dentro de Portugal são muito bem divididas. E esse cara, ele tá numa posição muito confortável de... Ele tem uma coligação que são políticos dentro do parlamento português que são decisivos para aprovar ou não aprovar qualquer projeto. Entende? Ele é tipo um PSDB. Então, ele não tá grande o suficiente para compor maioria, para pautar o que ele quiser, mas o que pauta, ele já sabe mais ou menos os políticos que vão aprovar, o que vão desaprovar, e ele tem o poder de decisão muito parecido com o que o Eduardo Cunha tinha no governo Dilma, ou que o Rodrigo Maia teve no governo Bolsonaro. Então ele tem uma posição privilegiada e aqui na manchete que o Renato colocou, ele colocou direita vence em Portugal. Não sei se ele já é o primeiro-ministro, se ele conseguiu compor a chapa dele, não sei em que pé está, mas que ele tem ganho bastante força há um ano, pelo menos. Isso ele tem sim, ele tem tido muito sucesso em Portugal. E aí vamos ver, né, como é que se comportam, porque a linha dele é mais parecida com a do Boris Johnson na Inglaterra. Ele não gosta da União Europeia, mesmo que Portugal esteja quebrado e a União Europeia esteja sustentando o governo português. Então eu mesmo preciso me aprofundar mais no que é que ele se baseia para tirar Portugal da União Europeia. para ter essa posição que eu, mesmo sendo de direita, mesmo supostamente sendo automaticamente um apoiador, né? Porque é mais um compactar Brexit. com a esquerda portuguesa não dá. É mais um Brexit. Ele tá fazendo jogo de alguém que vai se beneficiar muito e foda-se que o resto do país se foda e que tome no cu. Não é meio mesmo? Não é o meu mesmo, é ótimo. Eu preciso me aprofundar para entender se é isso mesmo. Porque já falei isso algumas vezes aqui. Com o Brexit, se eu fosse inglês, concordaria. Com que eu me aprofundei. Na época de faculdade, eu fiz vários estudos de caso e, inclusive, eu fiz um estudo a respeito de... uma das minhas avaliações foi fazer um estudo a respeito de quais países estavam prontos para sair da União Europeia e quais países não estavam. A Inglaterra era o país mais pronto que tinha. Não à toa saiu e teve plenas condições e a ilha não afundou. A Inglaterra continua uma potência diplomática, inclusive. E com poder de barganha dentro da União Europeia, mesmo estando fora. Né? Como é engraçado isso. Portugal, não. Portugal, sem União Europeia, não é ninguém. É igual a Grécia falar que vai sair. Exato. Não tem a menor condição. Portugal é sustentado pela União Europeia. Então,
enfim, preciso me aprofundar. E certamente, depois da live, vendo o que o Renato Batista tem a trazer e somado ao que eu reuni de informação durante a semana, se for relevante, eu posso trazer para a semana que vem. Mas eu disse que estava e disse que vinha aqui no professor Ricardo Marcílio. Na manchete dele do vídeo ele colocou Aliança Anti-Rússia, liderado pelo Macron, coisa que a gente já falou aqui, que é composta por França, Polônia e países bálticos. E não, é isso, eu cobri tudo. Cobri inclusive o que o professor Ricardo trouxe hoje. Tem algum interesse, alguma coisa que você viu durante a semana que você queira cobrir aqui de política internacional? Ou vamos pro Brasil? Eu acho que não. Não, é isso mesmo. Então vamos, Nelson. Tá, o Melkor fez um comentário, ele falou a respeito do Haiti ter sido colonizado pelos franceses. Certamente o Haiti foi colonizado pelos franceses, né? Mas eu vi tanto os políticos, dois políticos haitianos que eu vi os dois falando em inglês, e um inglês muito bom, parecia nativo. Então, deixa eu ver o idioma oficial. Vou fazer essa pesquisa ao vivo aqui com vocês. Haiti. É francês. Impressionante. A colonização foi francesa, então, né? Mas foi só francesa? E no momento os ingleses meteram o pé ali? Deixa eu ver. Espanhóis, primeiros a colonizar. Pelo jeito. Império Francês. Isso mesmo. Mas de qualquer forma serve, né? A colonização francesa foi muito parecida com a inglesa. E o exemplo serve da mesma forma, né? A gente tem no próprio Canadá colônias. A colônia de Quebec, que foi francesa, e que deu muito certo, né? Entrou em acordo com as colônias inglesas. E deu muito certo. E a gente tem muitas outras colônias francesas dentro da África, e a gente sabe o que é que elas passam até hoje. E sim, a França, o Haiti foi suficiente para ser um país independente hoje. E que ele ainda sofre influência tanto de franceses, ingleses e americanos, que são países independentes e aliados. Então, mesmo sendo franceses, eles têm os mesmos... Eles defendem os mesmos interesses. Uhum. A influência da França no Haiti, ou o resquício dela que ainda poderia existir, né? 1804, Declaração de Independência aqui. Eu tinha uma lembrança vaga a respeito da colonização do Haiti, e eu tinha eu tive essa confusão por causa do Assassin's Creed Black Flag. Não é de faculdade. Porque eu estudei do Haiti. Eu me aprofundei durante a faculdade porque eu estava jogando Assassin's Creed Black Flag enquanto estava cursando o Relações Internacionais na faculdade. E aí eu lembro de ter visto até como estava a capital e o palácio presidencial, a Casa Branca, que eu não vou lembrar o nome agora, do Haiti, que você visita no Assassin's Creed. E você pode visitar aqui pelo Google Maps. Eu dei uns rolês pelo Haiti quando eu tava estudando isso aqui. Até uma boa jogar Assassin's Creed aqui. Eu queria ouvir de vocês, da galera que acompanha. O que é que vocês têm interesse em ver aqui, né? Vocês têm interesse em ver esse tipo de coisa? Porque vira e mexe eu jogo alguns jogos aleatórios aqui, não só Heroes of the Storm. E ouvindo o podcast, fazendo outras coisas aqui. Então, se for do interesse de vocês, eu posso fazer isso em live também, não tem nenhum problema. Isso que custaria nada, né? Custo zero fazer isso. Sim, é muito legal. Então vamos pro Brasil falar de
Falar da bomba que o governo Ciro Gomes. Que o governo Ciro Gomes. Da bomba que o Ciro Gomes tentou implantar no governo durante a semana. E que não tomou repercussão nenhuma, né? Basicamente, quem cobriu isso foi CNN, porque ele estava lá falando isso. E que eu vi, pode me chamar de clubista, o MBL também cobriu durante as lives dele. Você viu em mais algum lugar? Não. Não, eu só vi. Só me mandaram o link e aí eu vi e falei, caralho, que merda. Quer dizer, não, o que ele falou não é, mas assim, que merda que toda a verdade esteja aí escondida, né? Escancaradamente. É foda. Sim, sim. O foda é, a gente tem que confiar na palavra do Ciro Gomes, né? Do coroné. Vamos lembrar. Isso aqui é completamente honestidade intelectual. Não tem necessidade nenhuma de eu falar isso. Mas eu acho que vale a pena. O Ciro Gomes é um ressentido. Ele já foi ministro do próprio Lula. Ele foi deixado de escanteio na eleição de 2018 porque ele queria o capital político do PT para ele. Uhum. Então, o PT mandou ele pastar e colocou a Haddad, que era uma pessoa fiel ao Partido dos Trabalhadores, e não quis compor chapa com o Ciro Gomes nem de vice. Então ele ficou muito puto com isso. Ele queria ser o candidato à presidência que iria suceder o governo Lula. E isso, inclusive, foi uma posição acertada do ponto de vista do PT, do ponto de vista estratégico, porque o PT certamente não queria ter sido o governo da Covid, né? Uhum. Então, até isso, o PT deu sorte. E o Lula mostrou que ele ainda tinha força política para voltar como presidente. Então, o que eu estou dizendo? Que eu não estou defendendo o PT. Pelo amor de Deus, uma altura dessa do campeonato. Eu estou dizendo que a estratégia do Lula, mesmo pisando na cabeça do Ciro Gomes, foi acertada, já que ele conseguiu ser o presidente de novo. Então, eu não confio em uma palavra que sai da boca do Ciro Gomes. Mas já que ele tem a intenção de derrubar o governo do PT, tamo junto. E a gente precisa, se quiser usar isso como capital político, a gente precisa que os órgãos competentes, a gente precisa que jornalistas, concorrentes desses bancos, por que não, sociedade civil, outros grupos políticos, e aí é um convite ao bolsonarismo também, o MBL já está fazendo isso, a gente precisa averiguar essa denúncia do Ciro Gomes e ver se ela tem fundamento, para mandar para o Ministério Público e transformar isso num protocolo de impeachment. Meu desejo maior é esse agora. Se isso for verdade, né? Então, do que é que eu estou falando? Isso vai exigir um pouco de explicação e eu peço a ajuda do Fausto para isso, caso eu esteja falando alguma besteira. O Ciro Gomes falou que o Lula acabou de pagar os precatórios, ele está sinalizando para o mercado que ele é um governo austero, né? Sinalizando austeridade, pagando um calote que o governo Bolsonaro deixou. Só que ele está fazendo isso agora porque 2 bancos, e ele nem especificou na entrevista, estavam sendo muito beneficiados disso, porque esses bancos compraram os precatórios de outras pessoas da sociedade civil. E aí, como é que funciona o precatório? O precatório é uma dívida que o governo tem com a sociedade civil. E pode ser com qualquer pessoa, pode ser até com o CNPJ, pode ser com empresa também. Vamos dizer que o governo, eu vou até usar o exemplo do Renan, que ele usou na live dele. Vamos dizer que o governo quer construir uma estrada, uma ferrovia, que vai passar por um lugar onde tem um comércio ou uma casa, e ele precisa desapropriar. Então, para as pessoas, para a sociedade civil, que são donas dos imóveis que vão precisar ser sacrificados pelo governo, ele deve uma indenização. E o nome dessa dívida é precatório. Uhum. E assim, enquanto o governo deve, esse precatório pode ser negociado. E aí vamos supor que eu sou a sociedade civil. Eu tenho uma casinha no lugar onde essa rodovia vai passar.
E o governo me deve 1 milhão por essa casa, pela indenização. Ele me deve 1 milhão de precatório. Fausto, que é dono de um banco, ele me paga. O governo não tá lhe pagando os 1 milhão que ele te deve. Então eu vou te dar 500 mil para você me passar essa dívida. Você vai ter os 500 agora mil. ou uma data misteriosa? É basicamente Exato. Exato. Eu te dou os 500 mil e ao invés do governo te dever esse 1 milhão, ele vai dever pro Fausto agora. Uhum. Então, Fausto, que é o banco, malvadão, comprou esse precatório e depois que o banco tinha comprado um monte de precatório, tinha feito um monte de lucas de trouxa, o governo Lula resolveu pagar todos os precatórios de uma vez só pro o banco amigo dele, pro Fausto, amigo do Lula, receber essa grana. Sim. E isso é uma maracutaia de 90 bilhões? Foi isso? 92 bi? Sim. E que é maior que o Petrolão e o Mensalão juntos. Assim, a coisa, se ninguém soubesse que o governo ia pagar ou não, é do jogo. Porque o governo, ele paga quando ele quer. Então vamos supor que eu sou um aposentado e eu fiquei 5 anos no Japão e fiquei 5 anos sem receber a minha aposentadoria, que era um salário mínimo por mês. Vamos pegar isso de exemplo. Aí eu dou entrada com recebimento de atrasados e o governo, por lei, ele tem que me pagar os atrasados. Então, a aposentadoria que eu não recebi durante 5 anos, ele vai me pagar. Só que eu entro numa fila gigantesca que tem um monte de gente, que tem um monte de pedido e afinal de contas eu fui pro Japão porque eu quis. Então ele vai falar, vou ver aí e te falo. E o governo do Brasil é isso. Então quando alguém que tem grana tá querendo ganhar dinheiro do governo, cara, é a mesma coisa daquela porra de crédito consignado. Assim. É um negócio sem risco que o cara tá cobrando um juro horroroso, maravilhoso para ele, e ele não tem risco de perder esse dinheiro. Então, o cara que compra o precatório, ele fala assim, eu falo, você tá aposentado, você ficou 5 anos sem receber, eu te pago 2 anos, e aí você passa o precatório para mim. É basicamente isso, só que você tem os bancos agindo de maneira anormal, ligando para pessoas e negociando hard. Não, passa esse negócio aí para mim, porque o governo nunca vai te pagar isso. E aí, semanas depois, o governo vai lá e paga tudo de uma vez. Não é que ele escolheu que parte que ele ia pagar, ele pagou tudo. Exato. Pagou tudo numa porrada só. Então, assim, existe a possibilidade dele ter pago coisa que era indevida, porque os caras estavam pedindo Bom, aí não, né? Porque o que o governo deve já é admitido. Mas o fato de alguém saber que isso ia acontecer e de sair comprando tudo isso das pessoas é um abuso desgraçado. E o Lula, mas aí tem um outro ponto na sujeira. Ele não faria isso de graça. Por que o Lula faria isso para um banco de graça? E aí o que a gente quer saber é o que ele ganhou para fazer isso. Porque devendo ele tava para um monte de gente, né? Aham. E a direita que é o governo dos bancos. É o governo do Itaú. Vocês entendem que quando a gente fala assim, tem que pedir o impeachment do Lula por qualquer motivo, porque ele é nocivo ao país, não tem nada a ver com o que ele falou de Israel e da Palestina? E que esse cara não pode ser presidente, que ele não pode ser o dono da narrativa nesse país mais. É isso. É isso. A gente tem esse problema, mais um motivo, né? É bem que você mesmo falou. Não, mas vai aparecer mais um motivo pra derrubar. Não, motivo tem de monte. Tem pronto aí, se quiser, né? Sim, sempre tem. E é isso, ele, na teoria, ele tem que pagar parcelas desses precatórios toda vez que o governo dá superávit. Uhum. Porque o superávit dele tá aumentando o orçamento secreto, tá aumentando o salário de funça. E aí, se o MBL chegar no poder, é afuera. Uhum. Mas é isso. Tirar o Lula é o primeiro passo, né? A gente, mesmo que não seja, mesmo que assim,
pro MBL chegar no poder, isso é alto demais. Em 2026, mesmo em 2026, é 2 anos pra gente preparar isso tudo e a gente tá criando partido ainda. Eu tava, inclusive, agora há pouco, preenchendo ficha, né, pra mandar. Mas que seja outra pessoa. Só de não ser um mensaleiro, qualquer um, sabe? Porque assim. A gente escolhe os piores, a gente faz questão de escolher os piores e o sistema induz a isso. Para fazer esse negócio de. Para fazer a máfia dos precatórios de novo, uma coisa que existe desde a época do Maluf, e se existia antes é porque eu era muito novo e não sabia, você tem que ter contato. Você tem que conhecer muita gente, você tem que ter influência sobre muita gente. E o Lula é alguém que tem todos esses contatos e ele sabe a receita de fazer essa porra. Então é por isso que assim, qualquer um é melhor que, né? Pela nocividade dos Paranauê que ele manja de como acabar com o dinheiro público e de como comprar influência com esse dinheiro público. Sim. E aí aquele negócio, né? Políticos e fraudas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Sim. O Lula é uma frauda muito suja já. Sim. Há muito tempo. Ele já era antes desse mandato agora. Então, a gente precisa de outra coisa. Mas o que me deixou puto na conversa do Ciro não foi nem esse negócio dos precatórios aí, sabe? O que me deixa puto da conversa do Ciro é que tudo que ele fala é a mais absoluta verdade. Tudo que ele fala da taxa de juro, tudo que ele fala da maneira como a política é conduzida, tudo que ele fala dos grupos privilegiados é a mais absoluta verdade. O que não significa que se ele fosse presidente, ele lutaria contra isso. Exatamente. Então, como eu não confio em Ciro Gomes, eu acho um desaforo o cara falar tanta verdade na nossa cara e ser transparente que ele não mexeria nisso se ele fosse presidente, nem que ele quisesse. Então, eu parto do princípio que ele não quer. Mas se ele quisesse mudar, ele não conseguiria mudar, porque a conversa é conhecida de economistas, é conhecida de historiadores, de sociólogos e de intelectuais, e ninguém consegue mudar essa porra porque a influência é muito grande. Então, as cidades sabem onde tem cartel de gasolina, e elas não conseguem fazer nada contra o cartel, porque é quem manda na cidade. Então, o fato de você saber o problema não significa que você queira resolver ou que você consiga resolver. Milei tá aí para mostrar isso. Não é só com conhecimento e com teoria que você muda um país. Então, a minha dúvida é, Milei tem respaldo ou não tem? Se tiver, vai conseguir. Se não tiver, não vai. E até agora parece que não tem. Cara, primeira vez que a Argentina dá superávit em 10 anos. Não sei. Eu acho que... Nem eu. Eu acho que, assim, pra esse superávit ele teve que foder com a vida de tanta gente, teve que voltar atrás em tanta coisa que ele falou que ia fazer. Eu sei. Mas a gente sempre pede muito mais do que o que a gente vai conseguir, né? Uhum. Senão não é democracia, se a gente puder fazer tudo o que a gente quer. Isso aí, mais ou menos já esperava. O que eu tenho medo só é de ele ser um Macri. O Macri também começou muito bem. Só que o sistema apertou tanto ele. Só que a galera que queria receber com precatório. Só que os Ciro Gomes, os Lula foram tão incisivos, se mostraram tão poderosos dentro da Argentina, que transformaram o Macri em mais um deles. E o governo Macri acabou terminando tão ruim que o governo peronista. E aí, o que mudou desde então? A elite argentina só se fortaleceu, ela não tá mais fraca. Mas uma parte da elite argentina rodou nessa, viu? Que tinha muito... É porque não é diretamente hereditário. Funciona assim, você é um político ou você tem, sei lá quantos anos, 20, 30, 40 anos de carreira, e aí esse filho que passa em um concurso público, ele consegue escalar dentro da instituição muito mais rápido por causa da sua influência. Uhum. O Milei mandou essas pessoas embora. Tudo do Milei, boa parte dos ministérios que ele disse que ia acabar, os que ainda existem são muito enxutos. Os que ele não conseguiu acabar, ele mandou 3/4 das pessoas embora. Uhum. Então, aparentemente, até agora,
Se ninguém conseguir fazer com que ele volte atrás, tá muito bem, obrigado. Eu tô Se torcendo terminar, pra que resultados terminar sejam assim, eu positivos. quero ir pra Argentina. Eu quero um governo parecido. O que me deixa com o pé atrás é a idolatria, é o besterol, é o tipo de coisa que me fez entender que o Milei não é só um personagem. Que boa parte da bobajada que parece ser personagem não é. Quando ele ficou se derretendo igual a menininha na frente do Trump. Hum, Aquilo não é postura de presidente, não é postura de quem sabe o que tá fazendo. Entendeu? Aquilo me dá medo. Aquilo ali me dá medo. uhum. Opa! Esse cara não só parece maluco, ele é um pouco. No mínimo. Falei um mínimo. Meio burro também, né? Porque assim, o presidente para presidente, ele tem que se tratar como igual. Uhum. Nem, se for em terra argentina, ele tem que se tratar, ele tem que tratar o presidente americano como Uhum. ele sendo superior, inclusive. Filho, aqui é terra minha, aqui é o que mando. Entendeu? Se eu mandar arrancar sua cabeça aqui, Mas aí ele foi pode lá e ser que eu vou mandou um I comprar, love you. vou comprar uma briga diplomática aqui, mas eu consigo. Entendeu? As pessoas vão me obedecer se eu fizer isso. É, mas ele se comportou igual uma criança. Ele foi o meme que a esquerda disse que ele é. O problema todo tá aí. Mas vamos ver, vamos ver. 3 meses, né? Cedo pra dizer. Cara, eu tô torcendo pra todos os países do mundo. Quanto menos gente fodida no mundo, melhor, cara. É isso, eu tô torcendo pra dar certo. Tô torcendo pra dar certo. Sim. Até o Lula eu tô torcendo pra dar certo, mas ele faz uma pronta dessa aí, né? Ah, já estão chamando os presídios dele de presídio de segurança mínima. Teve outra fuga. Parece que a segurança tá frouxa mesmo. E aí, cada fuga que acontece parece que é de propósito. Entendeu? Uhum, uhum. E aí ele começa a aparecer aquele. Como foi o título da Piauí? O caos como método de governo. Parece que ele gostou do método de governo do Bolsonaro. E ele deixa certas coisas antidemocráticas acontecerem. Aqui em Salvador mesmo, Bolsonaro veio para cá, para Salvador, para esse fim de semana, para um evento. E aí tinha muita gente, muito bolsonarista, que tem aqui em Salvador, na capital, se deslocando para o aeroporto. O MST obstruiu as vias de acesso para o evento do Bolsonaro não pode ser tão grande. Quem ordenou esta merda? Ô, louco, velho. Então, é esse tipo de comportamento juvenil, irresponsável, que não tem nada a ver com o chefe de Estado, né? Todo mundo sabe quem é que manda no MST. É uma altura dessa do campeonato. Parece que só manda quando convém, né? Então, essas coisas estão acontecendo. Eu torço pro governo dele dar certo, mas ele tá fazendo isso aí. E não é porque é ele, é porque é o Brasil. Ah, Eu torço pelo Brasil. mas se o governo dele tá dando errado pro país, é porque tá dando certo pra ele, ué. então. A gente chamando o cara de burro aqui, mas ele tá conseguindo exatamente o que ele quer. É, supostamente. Supostamente, supostamente. Mas vamos lá. Essa semana, o que a gente tem é isso. Tem eleições americanas também, mas. Só confirmando o que a gente já tinha especulado, né? A última. A Nikki Haley, era a última pessoa que concorria pelo Partido Republicano, já deu o braço a torcer, mas já disse que não apoia o governo Trump, mas quem liga? O Trump tá confortável o suficiente em dizer que não precisa do governo dela. Não precisa do apoio dela. Então, nada mudou. Não tem nada de interessante para comentar. O único acontecimento relevante que tinha para falar era isso. Mas que nada muda no tabuleiro. Então, por hoje é isso, senhores. Quantas vidas seriam salvas se a eleição fosse só daqui 5 anos? Americana. Você disse que o Biden só teria com que se preocupar com eleição de fato daqui a 5 anos, então Exato. ele não faria tanto jogo duplo, né?
Eu não quero que você me dê uma resposta, eu só tô jogando o Uhum. pensamento aí. Quantas vidas seriam poupadas no mundo se a eleição americana fosse daqui 5 anos? Sabe? É. De bate-pronto não dá pra saber. Não, né, mas É é uma porque questão a de se ajuda pensar. humanitária tá chegando em Gaza agora por causa da eleição, né? Então Exato. não dá pra saber, 880. Tem que pensar muito a respeito pra ter uma resposta mais ou menos, que eu não sei se vai ser de qualquer forma concreta. Não, não tem como chegar a uma resposta concreta. Isso daí não dá pra Não saber. sei, Mas, sim. Esse é mas o o fato ponto. da pergunta fazer sentido é um ponto a se levar em consideração, né? Tipo, É, é. porra, vidas É um seriam problema da salvas. democracia, com certeza. Vidas seriam salvas se não fosse essa eleição, com certeza. Sim. Sei lá. Pergunta pra China, que não tem que trocar de governo. Cara, eu É. tava vendo. Eu tava fazendo aquele vídeo lá sobre essa série Shogun. E aí, Uhum. enquanto eu falava, eu pensei, cara, eu admiro o Tokugawa porque ele administrou um país sem telecomunicações, onde ele tinha todo o controle militar. Agora, imagina controlar a porra da China, que é um país hoje, com a tecnologia de hoje, com a comunicação de hoje, e com 1,4 bilhões de pessoas, cara. Uhum. É um negócio colossal, assim. Sim, é por isso que faz todo sentido aquele negócio que o. Aquela história que o Farinado contou uma vez, né? Que o militar chinês respondendo sobre uma eventual invasão russa. Se eles invadirem, a gente vai fazer o quê? Deixa eles invadirem, vamos ver se eles conseguem Né? administrar 1 bilhão de pessoas. A gente começa a chamar eles de chefe agora. E começar a chamar eles de senpai o tempo inteiro. De Shifu Sim. e mandar ele resolver nossos problemas. Muito bom, muito bom. Tem uma outra pergunta que também pode ser lenda e pode não ser. Perguntaram para um chinês a respeito da Revolução Francesa. Ele falou: não sei, tá muito cedo para falar sobre isso ainda. Uhum. E aí a ideia de que a gente vê tudo em mandatos de 4 anos e a China tá olhando para 200 anos à frente, né? E tá É, conseguindo, porque como tá todo mundo vendendo tudo pro próximo mandato, ela tá simplesmente comprando tudo e tacando foda-se em tudo. esse É, questionamento pode ter dado, em parte, a resposta ou ajuda para construir um raciocínio, com certeza. Os Estados Unidos são um exemplo de projeto de Estado bem-sucedido. Pode ser que agora eles estão cambaleando e a gente sabe por quais razões, né? uhum, Só que isso, inclusive, já foi piada de South Park, inclusive, de governos democratas e republicanos serem muito parecidos, porque mesmo com alternância de poder, os Estados Unidos agiu igual no Oriente Médio, agiu igual em implantar ódio e instabilidade ao redor do mundo. uhum. Então, não é porque tem ou não tem alternância de poder. E a China não é santa na África. A gente não sabe o que, é que ela vai fazer amanhã, mas Uhum. já vi uns Não, é casos imperialista esquisitos lá, né? igual. É imperialista igual. Só que ao invés de jogar um contra o outro, tá dominando pela posse, né? Das coisas. Sim. Eu acho que, assim, o que a comunidade civil. O que a comunidade civil chinesa está fazendo no Canadá e em outros lugares do mundo, eu acho que já é um bom indicativo, assim, do que uma hegemonia chinesa faria com o mundo. Porque Será, velho? Porque no Canadá não tem controle ainda. Eles têm os imóveis, beleza. É um passo. Então, mas eles estão fudendo muito com a vida das pessoas lá, né? E eles estão ficando com supostamente toda a riqueza gerada por quem tá lá, agora que eles não estão conseguindo mais. Então, se você parar para pensar em Toronto, se você pensar nos grandes centros canadenses, todas as pessoas estão basicamente trabalhando para enriquecer os chineses. E tá tudo bem. Sim. Será que a tendência não é fechar a fronteira agora? Ou é, isso pode dar uma merda lá na frente com. Eu consigo imaginar, né? Se o Canadá começar a empobrecer, vai haver uma pressão de canadenses, porque a China não está participando do governo canadense. Uhum. Ela tem os imóveis. E talvez tenha.
Tem a gente conseguindo cidadania lá agora, mas é pouca gente dado a quantidade de população canadense nativa. Então essa população canadense nativa, que é quem colocou o Trudeau lá, ela pode se revoltar e em algum momento pedir para o Canadá expropriar. Uhum. É a minha terra, porra. Sim. E eu pago imposto para esse governo funcionar. Esse governo que ainda tem um representante nativo meu. Então, por que não? Nossa, expropriar especulador, cara, sem titubear. Deixar o chinês morando na casa que ele comprou e que ele tá lá. Né? Deixar a casa pro cara que tá morando ali. E pagar uma indenização pro cara e devolve a minha terra e viabiliza a vida de todo mundo lá de novo. Pagar um precatório. Sim. Muito Paga bom. um precatório pro chinês e, e que se dane, se não for isso. Porque o que a China vai fazer? Atravessar o oceano? A China mesmo fala que não dá certo atravessar o oceano. Duvido que ela vai fazer isso. Não vai, não vai. Eu acho contornável. Eu não acho um bicho de sete cabeças assim, não. O que tá sendo feito no Canadá. Na África, eu não sei. Até porque na Mas aí África é tem vários muito. lugares, inclusive em São Paulo, em que você vai ver o Airbnb, tem um monte de dono chinês. É que assim, tem outros especuladores do mundo inteiro, também tem. Mas Sim. eu acho que é demais, assim, só porque tem muito recurso acumulado em algum lugar do mundo, as pessoas poderem viabilizar a vida dentro de cidades, assim, inteiras, né? Porque o custo de vida superou a capacidade de geração de riqueza do lugar. Eu acho isso absurdo. Uhum. É, eu trago esse exemplo para África e o próprio Oriente Médio porque são países que vão estar conectados pela Rota da Seda, né? Para Uhum. qualquer país africano, caso a China, caso a sociedade civil chinesa resolva especular, se eles criarem o mesmo problema que tem no Canadá, não vai ser assim que eles vão resolver, não. Os países, no momento que pensarem em se expropriar, vai ter tropa chinesa na porta, porque é muito fácil conectar. Tá? Uma ferrovia de distância, dane-se. Uhum. Então, sim, a gente pode estar antecipando demais aqui, né? Mas é só tendência, né? Porque, historicamente. Sim. Mas é isso. É isso. Tem mais alguma coisa que você queira cobrir? Acho que não. Tem gente no chat, todo mundo quietinho aí. O Melkon falou que joga Vitória 3. RTS, se não me engano, né? Ou é de estratégia tipo Civilization. Eu já vi na Steam, mas nunca me aprofundei. Enfim, senhores. Cara, agradeço muito mais uma vez. É nóis, eu que agradeço. Posso dormir a semana inteira e me atualizar no domingo, isso é bom demais. Pessoal do chat, muito obrigado pela atenção. E até uma próxima. Valeu, pessoal. Abraço.